Olá! Estamos aqui de volta, então, pessoas do primeiro ano do ensino médio. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia na Grécia Antiga e sobre Platão, né? Então, Platão, ele tem uma importância fundamental, assim, na estruturação de tudo que foi pensado depois, né? É, Principalmente na Idade Média, quando Santo Agostinho ele vai pegar todos os escritos, né, todo o pensamento de Platão e decodificar isso, transformar isso num negócio chamado neoplatonismo. Né? Então ele pega o que tinha na Bíblia, aplica as, as, as ideias platônicas e cria um pensamento cristão pronto para servir na bandeja para a gente entender a realidade que as pessoas viviam naquela época, na época dos castelos, na Idade Média. Né? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo e ver como Sócrates, então, Platão, ele foi discípulo de Sócrates, né? Platão, ele vai pegar o auge da democracia ateniense, né? Então, os escritos de Platão sobre uma, um protótipo de governo republicano, né, no século IV a.C., isso é incrível, né? Então, essa utopia, né, esse sonho de Platão de ver uma sociedade construída em cima de um ideal de perfeição, né? Então, como é que ele vai explicar tudo que existe, né? Então, para começar, vai ser o primeiro filósofo a estruturar uma ideia de pensamento, uma teoria, né? Por isso que a gente chama teoria das ideias, a teoria de Platão, nunca esqueçam isso no Enem, tá? É chamada de teoria das ideias. Por quê? Porque Platão achava é, que tudo que estava no mundo material, que tudo que era percebido pelos cinco sentidos era falso, era tendencioso, era dúbio, era ofuscado pela manipulação da verdade por alguns grupos, principalmente pelos militares e pelos sacerdotes, vamos dizer assim, pela religião, pelos governantes, né? Que em muitas cidades e estados gregas existia uma oligarquia militar. Né? Então, a guerra era um princípio básico dessas sociedades. Tanto é que as cidades e estados todas eram muradas. Quando tinham grande prestígio e estrutura, tinha que se defender de grandes combates. Né? Então, Platão ele vai questionar isso. Né? Tudo que a gente percebe como real não é o real. O real está fora. O real está no mundo das ideias, no mundo abstrato. E esse mundo abstrato que é a verdade. Aí é quando ele cria a famosa alegoria da caverna, né? O mito da caverna. No slide eu botei um desenho lá, eu botei uma sequência, né, de vários desenhos para o aluno ir acompanhando essa construção dessa alegoria, dessa figura de linguagem platônica, né? Então ele dentro da caverna as pessoas eram controladas, né, escravizadas como marionetes e os grupos dominantes iam manipulando o que elas viam na sombra da caverna, na parede da caverna, as sombras, elas acreditavam que aquilo era a realidade. Mas a realidade estava fora da caverna, na luz. Claro que essa luz é, era o bem supremo dentro da ideia platônica. A ideia era todo mundo alcançar essa verdade superior fora da caverna, fora da escuridão, fora das sombras e da incerteza da percepção dos cinco sentidos. Né? Quem ia levar o cidadão para fora da caverna? Quem? A filosofia. Então, a filosofia era um instrumento de evolução do ser humano. Vê que bonito, né? Então, e isso era um processo que a gente conseguia, você sai de um estágio e passa para outro. Na ciência, no pensamento científico, a gente chama isso de dialética, né? Você dialoga, você percebe o que está ali, reconhece aquilo como insuficiente para explicar aquela realidade, você cria uma nova explicação, né, racional, e você passa a entender uma outra coisa, outra realidade. Então, a dialética platônica era justamente
fazia parte desse processo de evolução do ser humano, né? De sair daquilo ali. Então, Platão transfere isso para os governos, para o entendimento da política, por exemplo, né? Para o bem comum. Hoje a gente entende a política de forma muito diferente, né? E, inclusive, esse bem comum era acessível a todos os cidadãos atenienses, por exemplo, da época, né? A mulher não tinha acesso, as crianças, os velhos, os estrangeiros, os escravos, né? Só os homens, principalmente quem dominava a filosofia, tinha o poder. Então, esses primeiros filósofos, eles defendiam a propagação do conhecimento filosófico para ter essa formação ética e fazer fluir a política de forma correta, né? Eticamente correta. Então, a gente vê a ética surgindo como uma área importantíssima da filosofia, e até hoje, né, o pensamento ético, que entende qual é a moral que deve ser aplicada ali no cotidiano, no comportamento da sociedade, né? Então, Platão, ele vai ser o primeiro fundador das escolas de filosofia, que eram chamadas de academia, onde se levava os jovens homens, né, da elite, da aristocracia dessas cidades, a passar por esse processo de aprendizado, né? Aprendendo ética, linguagem, arte, e para melhor governar essas sociedades, né? Então a escola, os sofistas, que eram os filósofos que, como se fosse professor particular, eles que iam na casa dos ricos, né, gregos, para dar aula, eles vão perder espaço para essas escolas de filosofia, né? Essas academias de filosofia. E o sucessor de todo esse conhecimento platônico vai ser Aristóteles, que a gente vai ver nos nossos próximos encontros, tá? Então, tudo tá lá no slide, vocês dão uma sacada e a gente se vê nas próximas aulas online.